E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Aniele de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E vim falar nesse vídeo sobre autoconhecimento, é claro, sobre a busca de nossa melhor versão também, mas abordando um pouco algo que tem me acontecido essa última semana e que faz a gente parar pra pensar assim, como que autoconhecimento tem que ser uma coisa constante. Sabe aquelas coisas assim que você acha que tá bem ok, e aí por alguma circunstância ou algum acontecimento aquilo volta à tona? Ok, em maior ou menor grau, talvez. Acho que no meu em menor grau. Mas que você achava que tava super bem resolvido e você fala, opa, isso aqui que não aparecia aqui faz um tempo, que veio aqui dar o ar da graça. E aí essa semana aconteceram duas coisas, né? Hoje eu tô meio assim, tô meio estranha, já vou chegar nesse ponto. Eu já falei aqui em alguns vídeos que eu tenho uma crença que pra mim estava bem ok, mas eu vi que, opa, não tá tão ok assim, que é uma crença de achar que incomodo, achar que estou incomodando. Eu tenho muito esse cuidado, sabe, de não incomodar, de tentar não incomodar as pessoas. Isso tem lá uma relação com a minha infância, né, que eu vivi muito na casa da minha madrinha e de alguma forma isso veio assim pra vida adulta como uma espécie de um bendito de um carrapicho, de uma crença de achar que toda vez que eu falo muito, ou pergunto muito, ou mando muito mensagem, pessoas que não estão ali muito próximas de mim, e eu fico com esse receio de estar incomodando. Aqueles pensamentos intrusivos negativos, sabe? De ficar assim, caraca, será que eu tô... Igual minha amiga, será que eu tô sendo chata? Será que eu tô incomodando? Será que a pessoa não quer mais conversar comigo? Enfim. E aí eu fiquei assim, eu falei, caraca, peraí, eu preciso olhar pra esse lugar. E aí muitas das vezes não é nem que você... Como no meu caso, que eu não olhei pra isso, por algum tempo eu olhei muito pra isso, entendi, identifiquei, fui ali trabalhando. Só que a gente vai vivendo a vida e outras coisas vão acontecendo e isso, algumas crenças, dependendo do lugar ali onde você está e dos movimentos que você esteja fazendo na vida, você não vai se deparar com aquela crença. Por exemplo, essa crença de estar incomodando. Nesses últimos tempos eu tenho feito muito o quê? Eu estava muito engajada na minha escrita acadêmica, questões da dissertação. Como é algo que eu faço, sou eu, o computador, os textos, os autores... Então não é uma coisa que eu me deparo de frente com a crença, com essa crença de incomodar, porque tô eu ali comigo mesma. Então assim, e outras coisas da vida, profissionais, então tem coisas que você tá olhando, a gente tende a olhar para aquelas questões quando a gente precisa lidar com elas, né? E não tem nada de errado com isso. Mas é isso, entender que em algum momento, mesmo sendo trabalhado, e eu fiquei pensando sobre isso, a gente trabalha, vão ter coisas na sua vida, e talvez a gente não quer lidar com, a gente não quer engolir isso, né? Mas vão ter coisas na sua vida e crenças e questões que você vai lidar com isso para sempre. A gente cuida, a gente trabalha, a gente vai lá, faz psicoterapia, estuda, se aprofunda em estudo de autoconhecimento, olha pra si, arruma todos os seus recursos pra você trabalhar aquilo. E você vai trabalhar e aquilo vai melhorar e aquela questão vai melhorar. Só que sabe que é uma coisa que você tem que você vai ter que investir energia sempre. Eu tava pensando de ontem pra hoje, eu falo, cara, pois é, isso é uma coisa que não dá pra, resolvi isso aqui, nunca mais vou olhar pra isso aqui. Porque assim, se você entrar num automático, e aí tem umas outras coisas que eu tô lidando também, né, que, sabe, tava evoluindo, aí parece que estabilizou o negócio ali, evoluí, aí parei, cheguei num platô, e aí, em determinado momento eu vi tendo uma queda naquilo ali de novo. Eu falo, cara, peraí, preciso voltar e olhar pra esse lugar, porque eu não quero voltar, sabe? E assim, quando entra no automático algumas coisas, parece que retrocede. Essa questão é uma coisa que você vai sempre ter que gastar determinada energia de manutenção. Essa é uma palavra boa. Pra fazer manutenção daquela questão de você ir pra uma polaridade contrária daquela sua crença que é limitante, né? Dependendo do que seja. E aí essa coisa da crença de incomodar foi uma coisa que eu falei assim, caraca, isso ainda tá aqui, não tô acreditando, como assim? Pessoa super resolvida, autoconhecimento, que, cara, estuda pra caraca sobre isso, esse treco ainda tá aqui. E aí me deparei com uma Aniele, não é com uma Aniele, né?
Mas me deparei com questões que eu fiquei assim, caraca, eu não tava esperando. E aí é muito louco, porque a nossa vida, ela é construída a partir de relações com as pessoas, principalmente, né? Eu tava lendo um livro muito interessante, eu não terminei ainda ele, e ele é muito antigo, mas ainda faz muito sentido, tudo que tá nele, assim, é sobre psicologia do afeto. E no livro falava que tinha um estudo, né, o livro traz um estudo científico, que mostrava que nas relações você ter uma intervenção positiva ou você ter uma intervenção negativa com aquela pessoa, estavam trabalhando com macaquinhos, eu acho, mas enfim, é melhor do que você não ter, do que você ser indiferente. Então, assim, a gente trazendo para as relações pessoais, não que, ok, ter intervenções e relações tóxicas e tudo mais. Mas, cara, como é que é louco, né? Nós somos tão feitos para nos relacionar com pessoas que uma relação positiva e negativa é melhor do que indiferença, do que relação nenhuma. Porque no estudo mostrava que os macaquinhos que não tinham intervenção, que tinham uma abordagem indiferente ali em relação a eles ficavam super passivos para os desafios, para as outras coisas, e era passividade e era... Ai, não vou lembrar agora. Mas assim, e frustração em relação às coisas. Eu fiquei assim, caraca, isso é muito louco. E nós, enquanto seres relacionais, as coisas vão aparecer, as crenças, elas aparecem a partir das relações, lá da infância até agora. Então, assim, isso é muito louco. Isso é muito louco. E aí eu estou lidando com uma outra coisa também agora, uma sensação estranha de que se eu não cuidar, se eu não olhar pra isso, eu vou entrar numa bad. Aí vasculhando, né, é claro que tem todo um acúmulo de coisas, né? Parece que quando as coisas vêm, você fica mais sensível, aí você, tem aquilo, tem aquela tal crença lá de incomodar, que eu achei que não tava aqui, que tá aqui, e agora isso aqui aparecendo. Eu acho que em relação ao evento de amanhã, que é a minha defesa da dissertação, e que eu concluo um ciclo acadêmico, mais uma vez. E o meu último ciclo acadêmico que eu fechei, eu devo ter gravado algum vídeo por aqui, eu fiquei numa merda. É essa palavra, assim, eu fiquei, cara... O único momento bom daquele dia da formatura foi o momento da cerimônia. Porque eu fiquei mal antes, eu fiquei muito mal depois, e assim, dias depois. E foi aonde eu comecei que eu comprei um treinamento pra começar a olhar pra esse lugar e falar, cara, alguma coisa tem que mudar aqui, tem que virar essa chave. E aí a sensação é mais ou menos parecida. Que na época, né, que foi minha graduação, que foi minha formatura da fisioterapia, eu lembro que depois da formatura eu fiquei assim, cara, segunda graduação, eu não tô onde eu queria. Eu ainda não estou onde eu queria, eu ainda não estou numa alavancagem profissional que eu gostaria. E eu fiquei na merda por dias, por semanas, se duvidar. E aí, eu tava vasculhando, né, em relação a isso. E sabe aquela coisa assim, medo do novo? A gente tem muito medo do novo. As pessoas, nosso cérebro não quer gastar energia com o novo. Nosso cérebro quer ficar super confortável ali, no confortozinho das coisas que a gente tá acostumado a ver. E essa coisa de fechar esse ciclo, é como se... Porque assim, é como se eu tivesse eu tenho um vínculo institucional com a faculdade, né, com a UFRJ. E eu tava pensando, inclusive, nessas minhas relações de... Antes de terminar alguma coisa, me enfiar em outra. Na graduação também. Antes de eu terminar a fisioterapia, eu me enfiei no mestrado. Sei lá, eu fiquei 1 ano fazendo, acho que, fisioterapia e o mestrado juntos. Foi isso. E antes eu já tinha feito isso. Eu tava numa pós-graduação e eu me enfiei na graduação de fisioterapia. Então eu fico linkando uma coisa na outra, porque a instituição é como se fosse uma coisa... Como eu tenho um vínculo com a instituição, é um pouco um lugar de segurança. Não tô dizendo que tudo que eu tô estudando eu não gosto. Não, eu sou apaixonada e gosto muito. E aí, o que eu tentei fazer? Eu vou trazer esse vídeo pra cá. Esse vídeo tá perdido no meu celular, que eu não postei. Eu ia postar lá na outra rede social, não consegui postar, e aí não postei, mas vou trazer. Antes de terminar o mestrado, eu tentei engatar no doutorado, que foi há uns 3 meses atrás. E eu fui desclassificada. Eu fui desclassificada porque
eu tinha que defender a minha dissertação naquele mês. E não rolou, eu tinha entendido outra coisa também. E eu fiquei muito frustrada. E eu fiquei pensando nisso, assim, antes de fechar o mestrado, eu já queria ter engatado num doutorado. E eu tentei outras coisas também, uma outra pós-graduação, mas que eu falei, cara, não vai dar. Eu fiquei pensando nesse vínculo institucional, que é um vínculo institucional de longa data que eu tenho, e que isso me dá uma certa segurança, sabe? De me sentir pertencente de alguma forma a algum lugar. Isso eu estou pensando na questão institucional, que é uma das formas, mas a gente está tentando pertencer a inúmeras coisas, a grupos, a profissões e etc. Eu tava pensando nisso, eu falei, cara, ok, eu tô sentindo aqui alguma coisa, porque eu sei que depois de amanhã eu vou defender, beijo, acabou, porque o próximo processo seletivo do doutorado, ele é final desse mês, mas eu só vou pegar o resultado mês que vem. E até lá eu tô solta, e isso me deixou meio assim, caraca, acho que tem algum isso aqui, tudo isso que eu tô sentindo, desse estranhamento, dessa coisa meio emotiva, tá relacionada a essa coisa do ficar soltando o mundo, sabe? Perdeu um vínculo. E aí eu fiquei assim, cara, peraí. E o ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo isso não é uma coisa de agora. O que eu falei da crença de incomodar não é uma coisa de agora. Mas como existem ferramentas pra você lidar com isso a curto prazo, né? Tipo, cara, tô me sentindo estranha. O que eu posso fazer agora para melhorar isso e resolver de alguma forma, me distrair? Ontem eu ia sair com os amigos, não rolou. Aí eu fui correr. E ok, mas essa coisa de não rolar o evento com os amigos também fiquei bem assim, sabe? Porque eu tava contando com isso no sentido de ficar mais tranquila e esparecer a mente para segunda-feira, que é o dia da defesa, amanhã. E aí não rolou, e aí isso mexia um pouquinho mais, sabe o negócio? É meio a areia movediça, que o negócio já tá ali meio estranho. Quanto mais uns movimentos acontecem, meio que você vai afundando ali naquilo. E aí, beleza, existem formas de você lidar com isso mais rápido, né? Então, pra você virar essa chave, pra você não entrar numa bad. Então, eu fui correr ontem, encontrar amigos, hoje eu vou à praia, enfim. Só que isso não é um recurso, isso é um recurso temporário, pra você não afundar naquilo, pra você não mergulhar naquilo. Mas, na verdade, o que vai fazer você lidar com aquilo não é nada mais, nada menos do que você entrar numa jornada de autoconhecimento e entender da onde vem essa raiz, porque eu digo que todas essas sensações são sintomas. É claro que a gente não vai se sentir feliz todo sempre, e ok, porque... Mas como a gente lida com as oscilações que vão vir e que vão existir, as oscilações emocionais. Que não devem ser oscilações no mesmo dia, que você oscila alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, 20 vezes no mesmo dia... Tem alguma coisa errada. Mas é natural você oscilar, suas emoções oscilarem na vida, assim, tá tudo bem. E aí a grande questão é como você lida com isso. E pra lidar com isso a longo prazo, e não ficar... Porque assim, sair, encontrar amigos e tudo mais, ok, é um recurso a curto prazo. Se você ficar usando esses recursos a longo prazo, você não tá fazendo nada mais, nada menos que empurrar o problema pra debaixo do tapete. Em algum momento, meu jovem, aquele tapete, sei lá, vai desaparecer, não vai ter mais onde você enfiar coisas ali embaixo daquele tapete. Então, assim, saber onde e quando usar os recursos. E, na verdade, essa questão de autoconhecimento, se aprofundar e se conhecer, ela é uma parada, além de ser contínua, porque vira e mexe aquilo, uma coisa ou outra vai voltar, e a ideia é que volte em menor intensidade, e quando voltar, você saber lidar com aquilo, saber pra onde olhar, que não é um sintoma, é a raiz. Você vai ter que saber olhar para a raiz para saber como resolver, né? Como remédios para dor. Remédio para dor, ele não... Se você, sei lá, teve um trauma, o remédio para dor, ele vai resolver a dor, mas ele não vai resolver o problema do trauma, sabe? O problema do trauma são outras coisas que vão resolver. E com a nossa cabeça muito assim, sabe? Também. Então, essa coisa caiu a ficha, assim, de...
já era uma coisa, né? Mas às vezes a gente se sente tão solto, tão livre, e às vezes a gente se assusta porque tá tendo que lidar com aquilo de novo. Mas e aí minha pesquisa fala sobre isso, é muito bacana, sobre lidar com as incertezas, né? Das incertezas da vida, das incertezas das relações, das pessoas, e a sociedade fica pregando que você tem que ter certeza das suas coisas, da sua profissão, você tem que ter certeza do seu grande amor, e o grande amor tem que ser pro resto da vida. A sociedade fica pregando certezas que não existem, e a gente aprende lá atrás que a gente vai ter que ter essas certezas e que em algum momento da nossa vida a gente vai ter essas certezas e vai viver ad infinito. Talvez há muitos anos atrás, muitos não, né? Alguns anos atrás, sei lá, na época dos avós e dos bisavós, era mais fácil ter essas certezas porque a pessoa entrava no emprego e ia pro emprego até se aposentar, sabe? As coisas não eram tão fluidas igual tem sido hoje em dia. Então a gente acreditou no discurso que as pessoas daquela época falavam. Ou no que a sociedade pregava e tá perpetuando, só que tá perpetuando uma realidade que é outra. Que, na verdade, a gente tem que lidar com grandes incertezas e complexidades das relações, da vida e tudo mais. E aí, a grande sacada aí em algum momento da vida a gente descobre que essas certezas não existem, sei lá, com os 30, com os 20 e pouco. Quem a ficha cai lá nos 20 e pouco, maravilhoso, mas às vezes a ficha só cai lá 30 ou mais, né, e tá tudo bem. Mas saber que não é sobre certezas absolutas, não é sobre verdades absolutas. E sim sobre como você lida e como você surfa na onda das complexidades e das incertezas, das relações e da vida. E pra saber isso, você tem que ter inteligência emocional de alguma forma. E pra ter inteligência emocional, você tem que se conhecer. Abençoada, abençoada. Tem que se conhecer, não tem outro caminho. Senão você vai ficar empurrando com a barriga. E aí, lógico que se conhecer pode ser bem doloroso num primeiro momento, mas que vai te levar para um lugar muito melhor. E que você vai saber lidar com a vida muito melhor, sem tentar ficar controlando as coisas que não são controláveis. Mas aí a pessoa insiste ali em querer dar conta de tudo, e aí fica tudo muito pesado, tudo um grande peso viver, e viver tem que ser leve, sabe? Então, o que tenho a dizer é que algumas crenças... Primeiro, você tem que descobrir suas crenças, né? Você sabe quais são suas crenças? Porque crença vai ter em maior ou menor grau. A grande questão é se ela te limita de alguma forma, ou seja, se ela é tão grande, tão grande, tão grande que ela te impede de chegar nos lugares que você quer. E é importante você saber o que é e da onde vem pra você saber com que monstro você tá lidando lá, né? Então, saber quais são as suas crenças, olhar pra si, entender. E aí, quando tiver um sintoma, você vai, opa, um sintoma, de onde tá vindo isso? E aí vai escolher até chegar na raiz daquela questão. Saber que algumas crenças você vai lidar com elas ad infinito. A diferença é o tamanho e a proporção que ela vai vir e como você vai saber lidar com ela. Porque às vezes a gente vai aprender a lidar com as questões e não curar as questões, né? Não que elas não que não tenha ou que não cure, mas é isso. Se você entrar no automático e se você seguir a vida, deixando a vida levar, em algum momento ela vai voltar. Por isso, gaste energia com você, gaste energia em se conhecer, gaste energia em fazer as coisas que você acha que te faz bem e de entender o que você tem que quebrar pra chegar onde você tem que chegar. Porque às vezes, cara, você tem um bloqueio, você tem um objetivo na vida, mas às vezes você tem um bloqueio, você não sabe porque você não alcança seu objetivo. Porque você não conhece os bloqueios, sabe? Então, assim, você não vai eliminar as crenças, né? Tá instalado lá em algum lugar. Mas você pode diminuir, você pode conversar com a sua criança interior aí, querendo gritar pra você, ai meu Deus, socorro. E se conhecer ad infinito, nem que chegue a ser manutenção daquele lugar. Cara, eu acho que por toda a vida a gente vai descobrir coisas que a gente não conhece sobre nós mesmos. E o grande barato é olhar pra esse lugar e curtir esse lugar e curtir o processo, sabe? Eu vou ter que lidar com isso de ficar solta da instituição por um tempo mínimo que seja, porque eu tô pretendendo aí já engatar, né, no doutorado. Mas eu vou ter que lidar com isso e com essas emoções de agora, sabe? Sem fugir dela, olhando pra ela e sem mergulhar e
cair numa grande bad do sintoma, mas olhar pra raiz e falar aqui, vamos conversar, Anizinha, o que tá acontecendo? Porque a vida adulta nada mais é do que você com você mesma. As pessoas que estão à nossa volta, a gente compartilha a vida. Mas quem vive sua vida e quem faz suas escolhas e quem é o responsável por ela é nada mais, nada menos que você. Enfim, eu te pergunto, quais são suas crenças? Quais são seus sintomas? Você consegue chegar a partir dos sintomas nas suas crenças? Você sabe o que você está sentindo? Você sabe como se sente e por que sente isso? Vai olhar pra si, vai cuidar de você. Só assim você vai conseguir chegar na sua melhor versão. Não tem receita de bolo, tá? Se alguém te contou isso, sinto muito lhe dizer, não tem. Tem caminhos sim, caminhos possíveis, muitos caminhos comprovados cientificamente, mas cada trajeto é individual e particular. Então, se apaixone pelo teu processo, sem se comparar ao processo do outro. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e que tenha feito você pensar e pipocar em alguma coisa a teu respeito e a respeito da sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!